E, gente, já que a gente está numa casa, a gente resolveu utilizar todos os espaços dessa casa. A faísca da multa foi lá em cima. E a gente está na cozinha agora, porque a gente acha que o melhor lugar de conversar é esse aqui. Queria pedir para a Camila e para o Davi se apresentarem antes de começar a contar desse lindo caso da Gerdau. Camila, obrigado por você estar aqui. Obrigada, Conta para Conrado. as pessoas quem é a Camila. Tá ligado? Tá. Bom, eu sou a Camila Morosini, eu sou líder de treinamento e desenvolvimento da Gerdau. Eu falo que eu ainda sou nova de casa, tenho 2 anos, vou fazer 2 anos agora em julho, e vim com um desafio interessante, que era, de fato, construir a área de treinamento e desenvolvimento de líderes do zero. Bom dia, pessoal. Eu sou o Davi Rodrigues, sou um dos sócios do Estúdio Nove e eu gosto de me definir como um designer. Sou apaixonado por aprendizagem e acredito que as organizações são espaços super interessantes da gente conseguir explorar e modelar a cultura de aprendizagem por meio do design. E, gente, o Davi está aqui porque ele esteve junto desse projeto. E vou começar. Eu tenho 4 perguntas aqui. A gente vai ter recebendo perguntas de vocês aqui no telefone. Mas dá só esse background. Você chegou, porque o desafio de fazer liderança, a gente sabe que é gigante. Conta só isso comigo. Você chegou, o que era a tua grande demanda? Qual que era o teu desafio dentro do contexto Gerdau e do SIGA especificamente? Conrado, era um desafio super interessante, muito pelo contexto da nossa evolução cultural, né? A gente vinha num modelo muito descentralizado para um modelo agora distribuído. É um movimento distribuído, é como se fosse uma rede, né? Então, a ideia era que a área tivesse uma governança de educação corporativa, uma coisa mais estruturada, para que a gente construísse junto o desenvolvimento das nossas lideranças. Então, só para o pessoal entender um pouquinho, as unidades construíam cada um no seu quadrado, né? Davi, acho que o Davi presenciou muito isso. E o grande objetivo era reunir todo mundo para construir isso junto, para ir todo mundo para o mesmo lado, sabe? Todo mundo remar o barco para o mesmo lado. Então, foi um movimento interessante, não foi fácil, mas vem sendo legal essa jornada, eu acho. E tem isso, gente, vocês vão ver em vários casos aqui, tenho certeza, vocês podem colocar no chat aqui até. Como é que a gente equilibra a autonomia das áreas, e no fundo tem a ver com a polidireção do aprendizado, a gente estimula a autonomia das áreas com uma conversa única que não tenha nem contraposição nem sobreposição, acho que é um baita desafio. E tem um ponto interessante, é que cada organização tem um desafio muito particular quando a gente começa a trabalhar a cultura de aprendizagem. E a Gerdau escolheu trabalhar por meio do SIGA, né? Acho que nossa primeira conversa foi o SIGA, que nasceu como um programa de liderança, e o objetivo do SIGA, né, até a sigla ali, é em sintonia, né, com a Gerdau do amanhã. E a habilidade, né, uma das habilidades que a Gerdau escolheu abraçar foi a habilidade de aprender a aprender. E eu fiquei curioso com esse processo, né? Eu queria ouvir um pouquinho, Cá, o porquê que vocês escolheram essa habilidade, né, estimular ela dentro da organização, e quais são os resultados e os impactos, né, que vocês já perceberam ao estimular essa habilidade do aprender a aprender, que conecta muito com o aprendizado autodirigido e também com essa polidireção, né? Eu acho que a gente estava num movimento também de o que o mercado está fazendo? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Tipo, será que está funcionando o que a gente está fazendo? Então, a gente começou a se conectar muito para fora da Gerdau. E eu acho que esse é um movimento novo dentro da Gerdau, sabe? Que vem fazendo muita diferença no nosso dia a dia. Então, a gente está o tempo todo conectado com empresas. Recentemente, inclusive, eu conversei com a Raizen e assim, a gente vem conversando. Eles vêm ajudando muito a gente em um dos projetos. Então, isso é muito bacana. Mas o aprender a aprender, ninguém conhecia. As pessoas não tinham dimensão do que era isso. Então, a gente foi olhar para o mercado primeiro, entender o que as empresas estavam fazendo e como que a gente ia começar esse movimento. E isso começou a se permear pelo time de treinamento. E aí foi se permeando pelo resto da organização. E eu acho que um outro ponto também que foi super importante nesse processo, que foi escutar os nossos líderes. Não adianta a gente fazer tendo uma visão míope só de T&D, né? Então, olhar para a nossa liderança
e escutá-los de verdade, né? Estar presente, fazer ali o corpo a corpo com eles. A gente está sempre muito presente nas usinas, entendendo, escutando. E eu acho que isso fez toda a diferença para a gente entender qual era o momento que a gente estava, assim, das pessoas, de fato, não saberem o que é aprender a aprender. E aí a gente partiu daí. A gente falou, as pessoas não sabem. Eu lembro no projeto que a gente fez, na verdade, um pouco do que o Pinha acabou de falar na palestra dele. O que a Camila fez foi pegar o time dela e, ao longo de 8 encontros, a gente falou primeiro de cultura de aprendizagem e depois fez o nosso famoso Learning Sprint, depois a gente vai contar dele um pouquinho. E eu lembro que no terceiro encontro do Learning Sprint, parte do time, como é que ele chamava? Era aquele altão? Ele falou assim, eu parei de fazer meus treinamentos. Enquanto eu não entender o que está acontecendo comigo, que eu não consigo criar mais autonomia nos treinamentos, eu vou parar durante uma semana. Então, como é que foi essa coisa de engajar o time? E já vou fazer a próxima pergunta. Como é que você chegou no ponto, e a gente sabe que chegou, de engajar as outras pessoas que estavam cada um fazendo o seu? Então, esse engajamento do time, das pessoas, como é que foi esse processo? Hoje é um processo muito genuíno, assim, para a gente. Está sendo bem interessante. Eu vejo isso nitidamente, principalmente no time de treinamento e desenvolvimento, porque a partir do momento em que você influencia uma pessoa, né, e ela, a partir daí, começa a influenciar outras, você vê o movimento acontecendo muito tranquilamente. Então, o time de T&D, acho que o Learning Sprint foi um divisor de águas para o time se sentir provocado e começar a influenciar isso na ponta. E essa influência deles, direto, porque eles estão na ponta, eles estão ali junto com o líder, né, na unidade. Então, esse era a grande sacada para a gente precisa influenciá-los para, a partir daí, eles começarem a influenciar dentro das usinas. E isso começou a acontecer. Hoje, eu vejo os nossos projetos totalmente compartilhados, né? Então, os líderes acessam a gente o tempo todo. Olha, eu estou com uma demanda, trabalha comigo, me ajuda a fazer isso. Então, isso começou a se permear de uma forma muito rica para a gente e que fizesse com que a gente melhorasse as nossas experiências de aprendizagem, melhorasse os nossos projetos, né, a governança dos nossos projetos, se conectando exatamente com o que a gente queria, que era a cultura de aprendizagem, né, que era aprender juntos. E até reforçando um pouco esse estímulo do ecossistema, uma coisa que a gente percebeu que vocês estão trabalhando de forma inovadora é escalar a cultura de aprendizagem para fora da organização. E aí eu vi um pouco desse movimento com fornecedores. Você comentou da Raizen, né? O Ítalo, super parceiro nosso, hoje de manhã ele falou assim, cara, manda o link aí. Então, um link muito parceiro. Mas como é que vocês estão fazendo isso? Para escalar o ecossistema para fora da organização? Eu acho que o primeiro foi a gente olhar para dentro mesmo. Então, os nossos projetos estão muito compartilhados. Acho que tem projeto nosso que a gente tem mais de 27 pessoas de áreas diferentes trabalhando no mesmo projeto, assim. E a gente aprende muito nesse sentido. Eu acho que é muito o que vocês falam na Nove, que é expandir o olhar do RH para além do RH. A gente fez exatamente isso. E eu acho que uma outra forma de expansão que a gente começou a fazer foi através dos nossos fornecedores. A gente batia a cabeça, né, quando a gente começava a construir algumas coisas e, não, volta, redesenha. E redesenha. Eu falei, poxa, está faltando alguma coisa. Eles não estão conseguindo entender a nossa realidade. O que a gente vai fazer? Eu falei, cara, vamos colocar todo mundo para conhecer a nossa realidade de fato dentro de uma usina? Me acharam um pouco louca quando eu tive essa ideia. Mas foi incrível. O Davi estava presencial. E a gente fez uma imersão super legal de conhecer a área produtiva. Você chamou fornecedores, né? Então, foram nossos principais fornecedores de aprendizagem, de comunicação, de pesquisa opinião, né? Que, inclusive, depois eles falaram, gente, não tem como o coordenador que está lá no front responder a pesquisa assim durante o dia. Olha, talvez a gente tenha uma outra solução para vocês. Então, a gente fez uma imersão em cultura, falando de toda a nossa transformação cultural, né, que começou lá em 2012, 2014, até a nossa evolução. Falamos de produto, falamos de excelência operacional, falamos de segurança, que é um dos nossos principais pilares.
Então, foi uma imersão muito completa. E o resultado disso, hoje, eu venho vendo que eles estão muito mais proativos e muito mais assertivos nas soluções de aprendizagem. A gente, quando voltou desse encontro, teve projetos que eles falaram, não, a gente vai redesenhar. Jura? Juro. Olha que legal. Assim, a gente vai redesenhar porque o que a gente tinha feito não faz sentido. Ainda bem que a gente ainda está no começo. A gente vai fazer de acordo com a realidade de vocês. E está sendo muito legal. Agora, e acho que a gente criou uma conexão de fornecedores também muito legal, né, Davi? É isso, né? Foi um ecossistema, né? No fundo, um ecossistema. Em resumo, gente, é levar um monte de fornecedor para conhecer a vida como ela é. E é tão simples, e talvez muitas empresas de vocês não estejam fazendo ainda. Assim, a gente está criando, a consultoria está criando a solução de aprendizagem sem conhecer a vida real. Deixa eu fazer uma pergunta que veio do Jorge do chat. A gente tem mais alguns minutinhos. Como é que se deu a tradicional identificação de necessidades de treinamento? A gente adora levantamento de necessidades na nuvem, gosta muito delas, porque não funciona. Considerando a particularidade de cada unidade de negócios e áreas e a oportunidade de consolidar e integrar demandas corporativas de desenvolvimento. Então, basicamente, como é que você levantou e integrou as necessidades que estavam focadas só num grupo e as necessidades corporativas? Como é que isso foi feito? A gente normalmente trabalha muito próximo agora com os pontos focais de aprendizagem que estão espalhados pelo Brasil. A gente escuta as líderes de unidades também, mas a gente também se conecta muito com a estratégia do negócio, né? Então, é uma combinação de tudo. Eu sempre falo assim, a gente nunca vai entregar tudo. Nunca. Nunca vai ser possível entregar tudo, né? E aí é onde entra a autonomia, que eles continuam tendo autonomia. O SIGA não vai entregar tudo para eles. Então, as unidades elas continuam tendo autonomia para o que é muito específico da unidade. E é assim que a gente vem trabalhando. A gente trabalha no sentido de ajudá-los a trazer a melhor solução para a unidade, mas a gente deixa a autonomia deles nesse sentido. E aí, o que é mais cross para a organização, a gente entrega. Mas eles continuam com autonomia. Isso vem sendo importante para eles também. Deixa eu te fazer uma última pergunta, o Davi faz eu vou fazer a penúltima, o Davi faz a última. Fico pensando, a cultura de aprendizagem vai evoluir, você está evoluindo, e a gente está falando aqui de coragem. Você acabou de chegar, no fundo, para padrão Gerdau, ficar 2 anos é estagiária, né? Como é que você ser nova na organização te permitiu uma transformação que a gente sabe, a gente está vendo que é grande? Assim, onde teve o elemento de coragem para fazer tudo isso acontecer? Eu acho que foi principalmente construir relações. Você encontra barreiras, isso é um fato, quando você chega, né? E eram muitas unidades. Hoje a gente ainda olha Brasil, Argentina e Uruguai. A gente não olha mais só o Brasil, né? Isso começou a se expandir. Mas o mais importante, assim, isso eu amo na Gerdau, assim, eu amo. As pessoas, elas têm um espírito de colaboração surreal. Isso é o que eu mais amo, assim, de trabalhar lá. Então, as pessoas estavam muito com as portas abertas para me escutar. E eu acho que tem um patrocínio da liderança importante também. A Ana Brant, né, a minha líder, acho que ela, inclusive, foi uma... Eu colocava umas loucuras assim na mesa e ela falava, vamos testar. Vai lá, faz. Se não der certo, a gente ajusta a rota. E eu acho que isso é muito legal também. A gente não é rígido no processo. A gente está disposto o tempo todo a se adaptar, a ajustar a rota. O líder falar, putz, isso não está legal, e a gente está bom, a gente vai mudar. Como é que você gosta de aprender, né? A gente está ali escutando eles o tempo todo. Então, eu acho que construir essa relação e eles estarem abertos para isso foi muito importante. Bacana. Tem uma coisa que a gente fala muito na Nove, que a gente, em T&D, a gente pilota demais e prototipa de menos. Quando a gente pilota, a gente quer fazer o piloto para fazer rollout e vai para 100 turmas. E, às vezes, as turmas vão mudando, né? Davi, quer fazer as honras da última pergunta? É até um pouco nessa linha do protótipo, né? Quando você começou a conversar com a gente aqui, você comentou que o primeiro passo foi olhar para fora. Então, vocês começaram a perceber assim, quem são as referências, né? Quais são os caminhos. E hoje,
vocês são a referência. Então, tem uma narrativa bem construída, parte de design, as experiências estão acontecendo, o programa de liderança funciona super bem. Só que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora estão começando. E eles estão com essa dúvida, como é que eu dou o primeiro passo para construir essa cultura de aprendizagem desejada? E qual dica que se dá para essa galera? Testa. Para mim, assim, testa, tenha um time diverso. Isso é fundamental para a gente não ter uma visão míope, né? Testa pequeno, a gente nunca faz piloto. Nossa, vamos contratar 100 turmas. Não fazemos isso, a gente contrata uma e a gente pilota. E se não der certo, a gente remodela. A gente não segue. Isso é uma premissa, assim, sabe? E eu acho que a outra dica esteja próximo da liderança. Não tem como a gente construir uma cultura de aprendizagem, capacitações, o que quer que seja, para a educação corporativa sem escutá-los. São eles que estão ali, no dia a dia, aprendendo, escolhendo o que eles querem aprender, e nada melhor do que escutá-los e estar muito próximo para fazer isso acontecer, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que são 3 coisas. Testar pequeno, né? Escutá-los e ter um time muito diverso trabalhando junto, assim, com outras áreas. Esse último eu vou até dar um reforço aqui, né? Esse de estar próximo da liderança tem um termo que a gente utiliza muito que é buy-in. Na prática, a liderança está comprada. Então, toda vez que alguma organização começa a conversar com a gente faz essa pergunta. Beleza, você quer começar o projeto, mas o quanto que a diretoria, a alta liderança, o time, ele quer fazer esse movimento acontecer. Exatamente. Então, a Gerdau abraçou muito essa ideia, né? Então, brilhou. E a gente tem vários líderes super sêniores que são sponsors, assim, fortemente nos nossos projetos, assim, sabe? Que participam dos FUPs, que estão ali, que questionam, que, olha, o que você acha da gente melhorar isso? Eles são participativos. Isso faz toda a diferença para engajar o nosso público. Então, eu super concordo com você. A liderança precisa estar comprada. Gente, obrigado, Camila, Davi, daqui a pouco você volta. Obrigado demais. Obrigada. Acho que valeu. Obrigadão, cara. Certeza para todo mundo, esses pequenos passos. E, gente, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma trança de pequenas ideias, pequenos passos, para vocês terem coragem de começarem. Obrigado demais. Obrigada.